Oi, gente, tudo bem? Quero falar um pouquinho com vocês sobre essa devocional Tesouros em Caná. Por que que é Tesouros em Caná, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar que Caná era aquele lugar, né, onde foi feito o primeiro milagre de Jesus. Então, Caná era aquele lugar onde Jesus transformou a água em vinho. Lembra o casamento onde acabou o vinho? Lá em João 2, de 1 a 12. Esse texto de João 2, de 1 a 12, é um texto muito, muito rico, que nos ensina muitas coisas e que eu acho que edifica muito a nossa vida em muitos aspectos, porque não é um texto só, porque quando a gente lê rapidamente, parece que é um texto que fala sobre um milagre, né? Mais um milagre que Jesus fez, ou o primeiro milagre que Jesus fez. Mas ele tem muito mais coisas. Então, tesouros vêm desse lugar. Tesouro geralmente é algo que a gente tem que escavar, tem que se aprofundar, tem que ter o interesse de descobrir, de desvendar, né? Então, os tesouros em Caná fala sobre isso, sobre esses tesouros nesse texto que nós vamos encontrar e que vai edificar a nossa vida. Toda essa meditação, toda essa devocional nasceu num tempo de jejum e oração, onde eu concluí hoje, né? Nós concluímos hoje, algumas mulheres estiveram comigo, nós concluímos hoje, é, dia 31 de dezembro de 2023. Eu vou partilhar com vocês e a intenção é que a gente faça a partir do dia 1º de janeiro de 2024, que a gente abra o ano com essa devocional, porque ela fala muito sobre ser, né? Sobre ser paciente, sobre ser transformada, sobre ser alegre. Então, é uma boa devocional para a gente começar o ano de 2024. Mas isso não significa que ao longo do ano, né, quem chegar nesse vídeo aqui mais para frente não possa fazê-lo, porque eu acho que a palavra de Deus, ela edifica a nossa vida em qualquer tempo, não só, e não vai ser só aqui no início do ano, né? Mas eu quero dizer isso para vocês. Então, o nome Os Tesouros em Caná nasce dessa reflexão, dessa meditação em João 2, de 1 a 12. O que eu quero dizer para vocês sobre essa meditação, que é algo muito importante? Quando eu fui meditando nesse texto e eu fui anotando, fui escrevendo, né, o que eu estava aprendendo com esse texto, chegou um momento que Deus me disse que era para eu partilhar com outras mulheres. E eu não queria, porque são anotações minhas, são coisas minhas, né? A gente vai querendo guardar isso que Deus vai colocando na vida da gente assim. A gente fica muito protetiva com isso, né? A gente quer guardar, quer aprender, e aquilo ali pra gente, a gente não imagina o que Deus pode fazer com aquilo. Mas chega um momento onde, quando eu já estava próximo de terminar esse ciclo de tempo, né? Do ciclo de jejum e oração, Deus me disse: agora você vai escrever tudo isso que você aprendeu sobre Caná, sobre o casamento em Caná. Isso vai virar uma devocional e eu quero que essa devocional seja liberada, né, seja passada para outras mulheres, inclusive para mulheres que ainda não têm o costume de fazer devocional todos os dias, que não têm costume de ler a Bíblia, que não conhecem a Bíblia ainda com mais profundidade. Às vezes a gente começa essa grande jornada com Deus, essa grande viagem nas mãos de Deus, assim, de leitura e de estudo da Bíblia, a gente começa através de uma coisa que nos acende, né, uma luz. Deus usa aquele momento, aquela passagem, para despertar no nosso coração o desejo de aprender mais dele, e aí depois disso a gente nunca mais para. Então eu creio que João 2, de 1 a 12, pode ser e vai ser esse instrumento nas mãos de Deus para abrir os olhos de muitas mulheres, descortinar muitas coisas e nos levar aos pés de Jesus, né? Então você que tem amigas que ainda não tem o costume de ter devocional com Deus, ou você sabe que tem alguém do seu lado que está precisando de uma palavra neste momento e você não sabe como chegar até essa pessoa, para aquela pessoa que você ama muito e quer que a vida dela continue crescendo em Cristo Jesus, enfim, aquelas mulheres que Deus colocar no seu coração neste momento, esse é um material em PDF que a gente pode imprimir, mas a gente também pode ler na versão digital. Então, nada nos impede, né, de a gente levar isso para outras mulheres e querer fazer parte, assim, desse exército. Eu creio que Deus tem chamado um exército de mulheres que estão com sede, com fome dele,
para descer em águas mais fundas com Ele nesse tempo. E 2024 é um ano oportuno para isso. Não é por ser 2024, é por ser a próxima estação que nós vamos viver em Deus. E eu creio que a gente não precisa mais prolongar esse tempo. A gente já pode viver ele agora, né? Por que João? Eu estou a meditar em João. Por que a gente está usando um texto de João? Eu estou a meditar em João e estou assim altamente e intimamente impactada pelo livro de João. Eu havia deixado João no meu estudo dos 4 evangelhos por último, porque eu já sabia que João era especial, mas eu não imaginava. Eu confesso que não é a primeira vez que eu leio nem estudo João, mas dessa vez foi completamente diferente, não tem nada a ver com as outras vezes que eu estudei sobre João. João é o mais teológico de todos os evangélicos, né? E João trata o ministério de Jesus de uma forma peculiar e completamente diferente dos evangelhos sinóticos, que são os outros 3 evangelhos que são semelhantes. Então, João tem uma perspectiva diferente do ministério de Jesus. João faz uma leitura diferente e ele aplica essa leitura, essa visão dele de uma forma diferente. Então, eu acho que João é um evangelho muito oportuno para a gente começar 2024, tendo uma base teológica, tendo uma base sobre a Bíblia mais profunda, né? E a gente aprender a olhar para o que Deus fez através da vida de Jesus, para o ministério público e privado de Jesus, de uma forma diferente, de uma forma prática, que faça sentido para a nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de ler a Bíblia ou a gente não persiste em ler a Bíblia porque a gente acha que a Bíblia é chata, porque a gente não consegue aplicar o que a gente lê para a nossa vida. Então eu acho que João é um evangelho muito prático e que tem em todo momento a intenção de ensinar o sentido do milagre de Jesus, os milagres, na visão de João, os milagres de Jesus não são somente os milagres de Jesus, eles sempre têm um sentido, um sinal por detrás disso. E João traz isso toda hora para nós. Então, isso é muito importante para a gente, porque a gente começa a aplicar isso para nossa vida, isso começa a fazer sentido para nossa vida, né? Bom, que mais? Eu estou aqui com a devocional e estou vendo o que mais eu poderia falar para vocês sobre essa devocional. Ainda sobre, só antes de entrar nos temas, ainda sobre a gente dividir essa devocional com outras mulheres, deixa eu te falar uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração e tem me ensinado todo o tempo, de um tempo para cá, de uns meses para cá, é que Deus sempre, 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 em toda a história da humanidade, desde os patriarcas até agora, Deus sempre tem usado os seus filhos, os seus chamados, os seus convocados. E os convocados, os filhos chamados somos nós, sem exceção. Deus tem usado a sua criação para testemunhar a sua glória. Isso quer dizer o quê? Deus tem usado a sua criação para ser mensageiro das boas novas de Jesus para o mundo. Então, é muito importante que a gente pense, que a gente lembre-se disso quando a gente tiver com material como esse nas mãos, quando a gente aprender um versículo bíblico, quando a gente conhecer uma história, quando a gente tiver acesso às escrituras, é sempre muito importante a gente lembrar que, como mensageiros de Deus, tudo que chega até nós não é para ficar guardado, né? Nós não vamos ganhar vidas para Jesus apenas pelo testemunho. Todo o ministério público de Jesus e privado, ele sempre falou, ele sempre usou a boca para falar. Então, o seu testemunho falaria por si só, não falaria? Mas Jesus optou por falar, por abrir a boca e evangelizar, por pregar, por ensinar em parábolas. Então, a gente vê o ministério de Jesus o tempo todo, Jesus falando. Isso nos ensina que nós precisamos falar. Muitas vezes nós não temos como falar e nós não sabemos como interagir e como intervir em algumas situações específicas. Então, para quem tem essa dificuldade, ou para quando a gente tem essa dificuldade, que é natural em um ou outro momento a gente encontrar essa dificuldade, nós precisamos ter recursos e estratégias para chegar nessa vida e não deixar essas vidas passarem por nós sem receber uma palavra de Deus, sem a gente falar de Jesus para elas. Então, essa devocional é uma oportunidade que a gente tem também de, se eu não estou conseguindo falar, se eu não estou conseguindo ajudar agora, eu envio
uma palavra, envio essa devocional e Deus vai usar essa pessoa. E Deus vai usar a sua palavra para chegar até essa pessoa. Então, esse é um instrumento, eu creio que é um instrumento que Deus pode ajudar, né, na nossa cooperação de mensageiros do Evangelho. Então, nessa devocional, a gente vai falar sobre ser paciente e nós vamos entender o que o texto fala sobre ser paciente. Nós vamos falar sobre sermos alegres, né? A nossa maior fonte de alegria é Jesus. Então, nós vamos falar sobre a importância de todo cristão ser alegre. Nós vamos falar sobre sermos uma convidadora. O que isso quer dizer, né, gente? Ser uma convidadora. E nós vamos falar também sobre ser uma boa organizadora. O que de fato é uma boa organizadora? É quem tem talentos em organização? O que será isso? O que esse texto nos ensina sobre sermos uma boa organizadora? Bom, nós vamos falar ainda sobre ser uma ajudadora. São 8 reflexões, 8 dias, né, de devocional. Então, nós vamos falar sobre ser uma ajudadora. Essa parte eu achei tão linda, assim, foi muito emocionante para mim, sabe? Quando Deus ministrou isso no meu coração, foi um tempo, assim, esse dia foi muito especial, assim. Nós vamos falar sobre ser obedientes. Uma vida de obediência e santificação é uma vida que cumpre o propósito de Deus sobre as nossas vidas. É muito importante que a gente fale sobre obediência, né? Nós vamos falar sobre ser perseverante e nós vamos falar sobre ser transformadas. Gente, essa última, ser transformada, foi uma das que mais ministrou no meu coração. Foi algo assim muito especial, muito, muito, muito especial mesmo. Então, querido, fica aqui um convite. Isso aqui é só uma breve explanação sobre essa pequena devocional de 8 dias, mas que eu acho que pode edificar a minha vida, a sua e de muitas mulheres que nós levarmos, né, essa devocional, que nós partilharmos essa devocional. Afinal de contas, nós não podemos nos esquecer que nós somos mensageiros do reino. Nós precisamos proclamar as boas novas, a mensagem de Jesus. E nós proclamamos falando, levando o evangelho por onde nós fomos. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.